Ela era uma empregada de mesa, sem um tostão, a trabalhar sozinha perto da meia-noite, quando 10 motociclistas encharcados e desesperados bateram à sua porta. Todos os outros, locais, os tinham mandado embora. A mão de Clara tremeu ao destrancá-la. O que ela não sabia era que o presidente deles traria mais 999 para salvar. O letreiro de néon do lado de fora da Casa da Rosa piscou 3 vezes antes de se apagar completamente. Clara Alves nem sequer levantou os olhos. Estava demasiado ocupada a contar as notas de 7R e o punhado de moedas que representavam todos os seus ganhos da terça-feira à noite. Eram 23h47, e a chuva gelada chicoteava as janelas como punhos zangados. Ela era a única alma no local. Ótimo, resmungou, enfiando a pilha patética no bolso do avental. 17,63 €. Depois de dividir as gorjetas com o cozinheiro, Rui, que tinha saído às 21h, isto significava que ela tinha ganho menos do que o salário mínimo. De novo. Clara tinha 28 anos, mas sentia-se com 50. O seu cabelo louro morango estava apanhado num coque desgrenhado. O seu uniforme tinha 2 anos e estava a desfiar-se nas costuras. E as olheiras sobre os seus olhos verdes contavam a história de alguém que trabalhava em 3 empregos só para se manter à tona. A Casa da Rosa era suposto ser temporário quando começou, há 2 anos. Agora parecia permanente, como uma sentença de vida. Agarrou na cafeteira e começou a sua rotina de fecho. Limpar o balcão, empilhar as cadeiras, esfregar o chão. Bum, bum, bum. O súbito bater na porta de vidro fez Clara saltar, quase deixando cair a cafeteira. Através da janela, borrada pela chuva, ela conseguia ver silhueta, grandes silhuetas, pelo menos 10 delas, todas de cabedal e paradas debaixo do aguaceiro. Todo o seu instinto gritou para fingir que não tinha ouvido. Era quase meia-noite. O café estava oficialmente fechado. Eram claramente motociclistas, o tipo de pessoas sobre quem a sua mãe a tinha avisado a vida toda, o tipo que significava problemas. Mas depois viu um deles a tremer violentamente, os braços abraçados ao corpo. Outro estava a ajudar um indivíduo mais velho que mal conseguia manter-se de pé. Eles não estavam a bater de forma ameaçadora. Estavam a bater desesperadamente. A mão de Clara hesitou no trinco. O mais sensato seria apontar para o sinal de fechado e voltar a poder esfregar o chão. O mais seguro. O que não a faria ser roubasse. Ou pior. Mas Clara nunca tinha sido boa a fazer a coisa certa quando alguém precisava de ajuda. Estamos fesh. As palavras morreram-lhe baixo na garganta quando teve uma visão completa deles. 10 homens completamente encharcados, a tremer de frio. Os seus blusões de cabedal estavam colados aos corpos, e as suas motos, Harleys enormes, estavam estacionadas desordenadamente no parque, o cromo a brilhar sob as luzes da rua. Sabemos, disse o homem à frente, com a voz rouca, mas não desagradável. Era alto, talvez com 50 anos, com barba grisalha e olhos que já tinham visto o mundo. O emblema no seu blusão dizia Falcões de Aço MC, com presidente por baixo. Já fomos a 4 sítios. Ninguém nos deixou entrar. A tempestade surgiu do nada e as estradas estão alagadas mais à frente. Só precisamos de esperar num sítio quente. Podemos pagar. Clara olhou para além dele, para os outros. Eram um grupo misto, jovens e velhos, de diferentes origens, mas todos com a mesma expressão desesperada. Um deles não devia ter mais de 25 anos. Os dentes batiam tanto que ela conseguia ouvi-los a 2 metros de distância. Há quanto tempo estão a conduzir nesta condição? Perguntou ela. 2 horas, disse o presidente. Olhe, se está assustada, compreendemos. Vamos seguir em frente. Entrem, antes que apanhem todos uma pneumonia, interrompeu Clara, abrindo a porta de par em par. Rápido,
antes que o vento atire dos gonzos. Os motociclistas olharam para ela como se ela tivesse acabado de falar chinês. A senhora está a deixar-nos entrar? Perguntou-me o mais novo, com descrença estampada no rosto. Eu disse rápido, não disse? Para dentro. E arrastem a água que arrastarem, não me importo, mas saiam dessa tempestade. Eles entraram como alunos obedientes, deixando poças a cada passo. Clara trancou a porta atrás deles e começou imediatamente a puxar as cadeiras. Sentem-se onde quiserem. Vou pôr o café a fazer e ver o que sobrou na cozinha. Minha senhora, disse o presidente, com a água a escorrer-lhe da barba. Podemos pagar. Não estamos à procura de caridade. Clara virou-se para ele, mãos nas ancas. Eu disse que era caridade. Pagarão pela comida, se a pedirem. O café é de borla esta noite, porque não estou a cobrar pela decência humana básica. Agora sentem-se, antes que me inundem o café inteiro. Um sorriso esboçou-se no canto da boca dele. Sim, minha senhora. Enquanto se instalavam nas cabines, Clara ligou a máquina de café e dirigiu-se à cozinha. Rui, o cozinheiro, tinha saído há horas, mas ela conhecia o caminho o suficiente. Ovos, bacon, torradas, coisas simples que ela conseguia fazer. Em minutos, o cheiro a pequeno almoço encheu o ar, misturando-se com o som da chuva e o murmúrio baixo de vozes agradecidas. Ela trouxe a primeira cafeteira e a forma como eles olharam para aquelas canecas a fumegar quebrou algo dentro do seu peito. Era como se lhes tivesse entregue ouro líquido em vez de café barato de tasca. Quanto lhe devemos? Perguntou o presidente, enquanto ela servia. Pelo café? Eu disse-lhe. Não é só pelo café. Por abrir a sua porta quando mais ninguém o faria. Os olhos dele estavam sérios agora. Por nos tratar como pessoas em vez de problemas. Clara sentiu as suas bochechas a aquecerem. Estou apenas a fazer o que qualquer pessoa deveria fazer. Mas não o fizeram, disse Diogo, o jovem motociclista, baixinho. No último sítio, o homem ameaçou chamar a polícia só por perguntarmos. Disse que parecíamos arruaceiros. Bem, disse Clara, reabastecendo a sua chávena. Parecem arruaceiros que precisam de café quente e meias secas. Há uma diferença. Isso provocou risos genuínos pela sala. Durante as 2 horas seguintes, Clara cozinhou, serviu e conversou com eles. Aprendeu os seus nomes. O presidente era Marcos, o jovem era Diogo, e o indivíduo sal mais velho que estava junto a lutar era chamado o patrão. Estavam a viajar do Algarve para uma cerimônia fúnebre no porto. Um irmão tinha morrido. Eles eram família. Lamento a vossa perda, disse Clara, suavemente, pousando pratos de ovos mexidos e bacon. Obrigado, disse Marcos. Ele olhou para os outros e depois para ela. Qual é o seu nome, menina? Clara. Clara Alves. Bem, Clara Alves. Ele levantou a sua caneca de café. Os falcões de aço não se esquecem de bondade. Lembra-se disso. Ela sorriu, pensando que eram apenas palavras. Palavras bonitas, mas palavras, no entanto. Vou lembrar-me. Agora comam, antes que arrefeça. Pelas 2 years, a tempestade tinha passado. Os motociclistas pagaram a conta da comida. Não do café, embora Clara tenha tentado. E deixaram uma gorjeta que lhe fez os olhos marejarem. 80 euros. Mais do que todos os seus ganhos da noite. Enquanto saíam, cada um agradeceu-lhe pessoalmente. Marcos foi o último. Parou à porta, a estudar o rosto dela, como se o estivesse a memorizar. Trabalha aqui todas as noites? Perguntou ele. Na maioria das noites, admitiu Clara. Por quê? Só a perguntar. Ele tirou algo do bolso, um cartão de visita,
com um número de telefone e o logótipo dos falcões de aço. Se alguma vez precisar de alguma coisa, ligue para este número, dia ou noite. Entendido? Clara aceitou o cartão, confusa. Está bem. Bom. Ele sorriu, um sorriso genuíno, desta vez. E Clara, veja o seu telemóvel. De manhã. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele tinha desaparecido. O roncar das 10 Harleys desvaneceu-se na noite. Clara ficou na porta a observar as suas luzes traseiras a desaparecerem. Ela ainda não sabia, mas a sua vida tinha acabado de mudar para sempre. A fotografia que Diogo tinha tirado, discretamente, Clara o ia servir café com um sorriso cansado, mas genuíno. Já estava a ser carregada em todos os fóruns de motociclistas e grupos de redes sociais em Portugal. Pela manhã, o mundo inteiro saberia o nome dela. Clara acordou às 09 Isulvias com o seu telemóvel a vibrar como um vespeiro zangado. Só tinha dormido 5 horas, arrastando-se para a casa do café por volta das 04:00. O seu pequeno estúdio estava frio, o aquecedor avariado pela 3ª vez neste mês, e o seu corpo doía de estar em pé a noite toda. O telemóvel continuava a vibrar. O que é agora? Gemeu, esticando a mão com os olhos ainda fechados. Provavelmente o senhorio com mais uma desculpa sobre por que é que as reparações demorariam só mais uns dias. Mas quando cerrou os olhos para a tela, o seu cérebro não conseguia entender o que estava a já ver. Notificações. Centenas delas. Facebook, Instagram, até a sua conta do Twitter, quase sem uso. Todas a explodir com atividade. Pedido de amizade de Miguel Torres. Pedido de amizade de Sara Cunha. Pedido de amizade de Jaime Rodrigues. Foi marcada em 47 publicações. Tem 328 novos seguidores. Que raio! Clara sentou-se, subitamente bem acordada. Abriu o Facebook e prendeu a respiração. A marcação mais recente era uma fotografia dela. Da noite passada, de pé atrás do balcão do café, com uma cafeteira na mão, a sorrir cansadamente para alguém fora da câmara. Parecia exaurida, mas calorosa, humana, real. A legenda dizia: "Esta é a Clara, da Casa da Rosa, perto de Lisboa. Quando 10 de nós apareceram encharcados à meia-noite, todos os outros locais nos mandaram embora. Ela abriu a porta, fez-nos café, cozinhou para nós e tratou-nos como família. Lembrem-se deste rosto. Lembrem-se desta bondade. Os falcões de aço não se esquecem. Vocês também não devem." Família de Mortes. Bondade genuína, a Casada Rosa. Tinha sido partilhada 4.200 vezes. As mãos de Clara começaram a tremer. Os comentários inundavam mais depressa do que ela conseguia lê-los. Isto é o que significa fraternidade. Vou a Lisboa na próxima semana. Definitivamente, vou parar lá. Finalmente, alguém que percebe. Os Mottards também são pessoas. O meu clube fica no Porto. Vamos fazer um desvio neste fim de semana. Ela percorreu dezenas de comentários. O seu coração martelava. Estas não eram apenas pessoas aleatórias. Eram motociclistas de todo o país e estavam todos a falar do seu café. O seu telefone tocou. O número fixo da Casa da Rosa. "Olá", atendeu Clara, com a voz esganiçada. "Clara? Ai, graças a Deus." Era Joana, a empregada do turno da manhã. "Onde é que tu estás? Tens de vir para aqui, tipo, agora mesmo." "O que é que se passa? Está tudo bem?" "Passa-se. Nada se passa. Está tudo insano. Há pessoas por todo o lado a perguntar por ti. E alguns motards. Clara, é melhor vires, por favor." A ligação caiu.
Clara vestiu as calças de ganga de ontem e uma camisola limpa, sem se preocupar com maquilhagem. A sua mente acelerou enquanto conduzia os 15 minutos até o café. O que é que Joana queria dizer com por todo o lado? Eram 09h30 de uma quarta-feira de manhã. O café nunca estava ocupado às quartas-feiras de manhã. Mas quando virou para a Estrada Nacional 10, EN10, o seu pé escorregou do pedal do acelerador. O parque de estacionamento estava cheio, completamente cheio. Carros, carrinhas e pelo menos 20 motas alinhadas como soldados. Mais veículos estavam estacionados na berma da estrada e o sinal, o letreiro de neon da Casa da Rosa, que tinha estado a piscar durante meses, estava a brilhar forte e constante, como novo. Clara estacionou num lugar na extremidade do parque e caminhou para a sua entrada, atordoada. Foi então que os notou. Os falcões de aço, todos os 10 da noite passada, mais alguns, de pé perto das suas motas. Marcos avistou-a imediatamente. Ela está ali, gritou. E vários motociclistas se viraram para olhar. Clara aproximou-se lentamente, perplexa. O quê? O que estão todos a fazer aqui? O que está a acontecer? Marcos sorriu, parecendo muito mais descansado do que tinha o direito de estar depois de 5 horas de sono. Voltamos ao nascer do sol. Achamos que lhe devíamos mais do que uma gorjeta. Arranjaram o letreiro, disse Clara, olhando para ele. Diogo é eletricista, explicou Marcos. Demorou 20 minutos. Também remendamos aquela fuga no telhado por cima da cozinha. O patrão reparou ontem à noite. E substituímos a borracha de vedação na sua arca frigorífica. Aquilo estava a perder ar frio como uma peneira. A garganta de Clara apertou. Não precisavam. Sim, precisávamos. O tom de Marcos era firme, mas gentil. O que fez ontem à noite, isso significou algo. Não nos deu apenas abrigo, Clara. Deu-nos dignidade. Isso vale mais do que um letreiro novo. Mas todas estas pessoas... Clara gesticulou para o parque de estacionamento apinhado. Ah, isso! Diogo avançou, parecendo ligeiramente culpado. Eu publiquei aquela foto ontem à noite. Tornou-se viral em todos os fóruns e grupos de motards do país. Pela manhã, toda a gente estava à rua a falar sobre. A falar sobre o quê? Sobre si, disse a voz de uma mulher. Clara virou-se para ver uma motociclista de 40 e poucos anos, com olhos bondosos e um colete de cabedal coberto de emblemas. Sobre a empregada, que nos mostrou que a bondade ainda existe. Metade destas pessoas são de clubes locais. A outra metade são apenas pessoas que viram a publicação e quiseram apoiá-la. Clara olhou novamente para o café. Através das janelas, conseguia ver todas as cabines preenchidas. Pessoas de pé, Joana via correr com pratos. O local estava absolutamente apinhado. Isto é, ela não conseguia encontrar palavras. Marcos colocou uma mão no seu ombro. Isto é apenas o começo. A palavra espalha-se rapidamente no nosso mundo. Pela noite, toda a gente daqui até ao norte saberá da Casa da Rosa e da mulher que a gere. Eu não a gero, disse Clara automaticamente. Eu só trabalho aqui. Talvez isso mude, disse Marcos com um sorriso conhecedor. Ele meteu a mão no blusão e tirou um envelope, apertando-o nas mãos dela. De todos nós, considere-o um agradecimento. Clara abriu-o. Lá dentro estavam notas de 50 €, pelo menos 20 delas. Não posso aceitar isto, sussurrou ela. Pode e vai aceitar, disse Marcos firmemente. Use-o como precisar. Nós cuidamos dos nossos e depois de ontem à noite, você é uma de nós. Os outros motociclistas concordaram com a cabeça.
Clara sentiu lágrimas a picarem-lhe os olhos, mas piscou-as de volta. Agora, disse Marcos, com o seu sorriso a regressar, é melhor ir lá para dentro. A Joana parece que se está a afogar. Como se fosse um sinal, a porta do café abriu-se e Joana praticamente gritou: Clara, preciso de ti. Os motociclistas riram. Clara conseguiu um sorriso trêmulo, agarrando o envelope. Obrigada a todos vós. Voltaremos a ver-te, prometeu Marcos. Pode contar com isso. Enquanto Clara se apressava para o caos lá dentro, não fazia ideia de quão verdadeiras essas palavras se revelariam. A foto não se tinha tornado viral apenas entre motociclistas. As estações de notícias locais tinham-na apanhado. Pelo meio-dia, a história atingiria a televisão regional. Pela noite, seria tendência nacional. A tempestade da noite passada tinha passado, mas uma tempestade muito maior, feita de atenção, oportunidade e consequências inesperadas, estava apenas a começar a formar-se. Pelas 11 país, Clara tinha perdido a conta de quantas vezes tinha enchido as urnas de café. Os seus pés doíam, as suas costas gritavam, e ela nunca tinha estado tão feliz na vida. O café era um hospício. Cada cabine, cada mesa, cada banco no balcão ocupado. Joana trabalhava ao lado esquerdo da sala, enquanto Clara tomava conta do direito, ambas a moverem-se numa dança sincronizada de pratos, cafeteiras e talões de pedido. Rui, o cozinheiro, tinha aparecido 3 horas mais cedo depois do telefonema em pânico de Joana. E até ele parecia chocado com a vaga de pedidos que chegavam. Mais 2 pratos especiais do camionista, um hambúrguer, médio bem, e uma pilha de panquecas, gritou Clara pela janela da cozinha. É o 3º pedido de panquecas em 10 minutos, gritou Rui em resposta, mas estava a sorrir. Vamos nos ficar sem massa? Então faz mais, gritou Joana, equilibrando 4 pratos nos braços como uma artista de circo. A energia na sala era elétrica. Motociclistas riam e trocavam histórias pelas mesas. Um grupo de homens mais velhos com as cores dos falcões de aço ensinavam um jovem casal a carregar alforjes. 3 mulheres com coletes de clube, a condizer, mostravam a Clara fotos da sua viagem pelo país nos telemóveis. O ar cheirava-se a café, bacon e óleo de motor. Uma combinação estranha que, de alguma forma, funcionava perfeitamente. E as gorjetas. Deus, as gorjetas. Clara tinha uma pilha crescente de dinheiro no bolso do avental que parecia quase criminosa. 20 EUs por um pequeno almoço de 12 EUR, 50 EUR, numa conta de 30 EUR. Um indivíduo tinha pago a sua refeição de 15 EUR com uma nota de 100 e disse-lhe para ficar com o troco. Isto é real, sibilou Joana durante um breve momento em que ambas estenderam a mão para a cafeteira em simultâneo. Diz-me que não estou a ter alucinações. Se estiveres, estamos ambas a ter a mesma alucinação, disse Clara, a rir sem fôlego. Depois, quando ela pensou que a correria da manhã podia estar a desacelerar, ouviu o inconfundível roncar de motas. Muitas delas. Pela janela, Clara observou uma nova vaga de motas a entrar no parque. Não 10 desta vez, nem 20, pelo menos 40, talvez 50. Usavam emblemas diferentes. Discípulos do diabo, guerreiros da estrada, cavaleiros de aço, clubes de que ela nunca tinha ouvido falar. Todos a chegarem juntos, como uma espécie de comboio organizado. Oh, meu Deus! Ofegou Joana. Onde é que se vão sentar todos? Eles não precisavam de se sentar. Os recém-chegados olharam para o café apinhado, avaliaram a situação como uma equipa tática e começaram a organizar-se. Em minutos, Clara observou, espantada, o aparecimento de lugares improvisados no parque de estacionamento. Os motociclistas arrastaram as suas próprias cadeiras dobráveis.
Alguém arranjou uma enorme geleira. Outro indivíduo descarregou um grelhador portátil da sua carrinha. O que é que eles estão a fazer? Perguntou Joana. Uma mulher com um colete de guerreiros da estrada meteu a cabeça pela porta. Olá, estamos a montar cá fora, já que estão lotados aí dentro. Ainda podemos pedir comida para levar? Clara piscou os olhos. Vão comer no parque de estacionamento? Claro. O tempo está bom. Queremos cerca de 30 pedidos, quando tiverem 1 minuto. Sem pressa, querida. Podemos esperar. Ela desapareceu de volta para o exterior antes que Clara pudesse responder. 30 pedidos. Repetiu Joana, fracamente. O Rui vai ter um ataque cardíaco. Mas Rui, quando lhes contaram, limitou-se a ligar o grelhador e a estalar os nós dos dedos. Então, morro a fazer o que amo. Continuem a trazer os talões. A tarde tornou-se um borrão. Clara e Joana trabalhavam como máquinas, a tirar pedidos, a entregar comida, a limpar mesas. A caixa registradora tocava constantemente. O frasco das gorjetas, um velho frasco de compota, que normalmente continha talvez 10 euros num bom dia, estava a transbordar. Por volta das 13h10, Clara notou um homem de calças caqui e camisa de botões no parque de estacionamento com uma câmera profissional. Não estava vestido como um motociclista e estava a filmar tudo. O café apinhado, a reunião ao ar livre, os motociclistas a fazerem reparações, porque ainda estavam a fazer reparações. Um grupo dos Cavaleiros de Aço tinha reparado nos degraus de betão rachados na entrada e estava a remendá-los com cimento de secagem rápida. 2 dos discípulos do diabo estavam a repintar o letreiro exterior do café. Outro indivíduo estava a substituir lâmpadas queimadas nas luzes do parque de estacionamento. Clara saiu durante uma breve acalmia, aproximando-se do homem com a câmara. Posso ajudá-lo? Ele virou-se e o seu rosto iluminou-se. Você é a Clara, a empregada da foto. Sim. Quem é o senhor? Tomás Cunha, do Correio da Manhã. Estendeu a mão. Vi a publicação viral esta manhã e tive de vir ver por mim mesmo. Isto é incrível. Importa-se que lhe faça algumas perguntas? A mente de Clara girou. O jornal. Estou muito ocupada agora. Apenas 2 minutos. Prometo. Tomás já estava a filmar de novo. Como é que se sente de ao passar de um turno noturno tranquilo para isto? Clara olhou em redor para o caos, o parque de estacionamento apinhado, os motociclistas a rir e a comer, as reparações a serem feitas, o fluxo constante de clientes. Criou-se um nó na garganta. Honestamente, parece um sonho. Ontem à noite, quase não abri aquela porta. Estava assustada, mas eles eram apenas pessoas que precisavam de ajuda, sabe? E agora, gesticulou ela, desamparada, para a cena. Agora estão a ajudar-me em troca. Todos eles. O que acha que isto diz sobre a comunidade Motard? Clara encarou a lente da câmera diretamente. Que são família, cuidam dos seus e não se esquecem de bondade. Acho que o mundo podia aprender algo com isso. Tomás sorriu. Isso é perfeito. Posso tirar uma foto sua com alguns dos motociclistas? Antes que Clara pudesse responder, Marcos apareceu. Aparentemente, ele nunca tinha saído. Ouviu a senhora. Somos família. Venham, todos. Hora da foto. De repente, Clara estava rodeada de cabedal e sorrisos. Motociclistas se amontoaram à sua volta. Homens, mulheres, jovens, velhos, todos a usar diferentes cores de clube, mas unidos neste momento. Alguém a levantou aos ombros e ela gritou de surpresa, depois riu enquanto as câmaras disparavam. Para a Clara, gritou alguém. A multidão rugiu em resposta.
Tomás Cunha capturou tudo, a sua câmera a se agravar cada segundo. Dentro de 1 hora, o vídeo estaria no site do Correio da Manhã. Dentro de 2 horas, as estações de notícias locais estariam a ligar. Pela noite, a filmagem seria captada pelas redes regionais. Enquanto Clara era cuidadosamente baixada, tonta de alegria e descrença. Marcos inclinou-se. Eu disse-te que isto era só o começo, disse ele com uma piscadela. Joana apareceu à porta, a acenar freneticamente. Clara, temos mais 10 pedidos e alguém está por me perguntar se fazemos catering. Clara riu, uma gargalhada genuína que parecia uma libertação. Estou a ir. Enquanto se apressava de volta para o caos lá dentro, o som de risos e motores a roncar seguindo-a, Clara percebeu que algo fundamental tinha mudado. Durante 2 anos, este café tinha se sentido como uma prisão, um emprego sem futuro, num negócio moribundo. Agora sentia-se como casa, e ela não fazia ideia de que, até a manhã seguinte, todos em Lisboa saberiam o nome. O despertador de Clara tocou a 06 EL de quinta-feira de manhã, mas ela já estava acordada há 1 hora, a percorrer o telemóvel em descrença. O artigo do Correio da Manhã tinha sido publicado à meia-noite. Ao amanhecer, tinha 50.000 partilhas. Fraternidade Motar enche café após bondade de uma mulher. O título estava estampado na página inicial com a foto de Tomás Cunha. Clara, rodeada por dezenas de motociclistas, todos a sorrir, o seu rosto apanhado a meio da gargalhada. Ela parecia cansada e feliz e completamente esmagada. Parecia real. O artigo contava toda a história. A noite de tempestade, os 10 motociclistas que ela tinha abrigado, a foto viral, a onda de apoio. Tomás tinha entrevistado Marcos, que tinha chamado Clara de um tipo raro de pessoa que vê humanos, em vez de estereótipos. Tinha entrevistado clientes que tinham conduzido 1 hora só para comer no Café da Bondade. Até tinha obtido uma citação de Rui, que tinha dito: em 30 anos a cozinhar, nunca vi nada assim. É assim que a comunidade se parece. O telemóvel de Clara estourou. Uma mensagem de Joana. Liga o SIC agora. Ela apressou-se a procurar o comando da televisão, ligando as notícias locais da manhã. A pivô, uma mulher elegante de 40 e poucos anos, estava a meio de uma frase. O que começou como um ato de bondade transformou-se num movimento. Emília Rodrigues está em direto na Casa da Rosa, em Alcochete. Emília, qual é a cena lá esta manhã? O ecrã cortou para uma repórter de pé no parque de estacionamento da Casa da Rosa. Atrás dela, Clara podia ver carros já a alinhar, embora o café não abrisse por mais 1 hora. Obrigada, Carla. Estou aqui naquele que está a ser chamado o coração da mais nova história edificante de Portugal. Ontem, este café de beira da estrada, que estava em dificuldades, recebeu mais clientes num dia do que normalmente recebe num mês. Tudo porque a empregada de mesa, Clara Alves, abriu as suas portas a motociclistas encalhados durante a tempestade de terça-feira à noite. A resposta tem sido esmagadora. A câmara moveu-se para mostrar a fila de veículos. Como podem ver, as pessoas já estão a chegar, na esperança de conhecer Clara e apoiar o negócio. Falei com vários clientes mais cedo e todos disseram o mesmo. Querem fazer parte de algo positivo. O ecrã mudou para entrevistas pré-gravadas. Uma jovem mãe com 2 filhos. Vimos a história online e tínhamos de vir. É tão raro ver bondade genuína hoje em dia. Um homem mais velho com um boné de veterano. Estes motards são boas pessoas. Servi com muitos deles. Quem os manda embora não percebe o que a fraternidade significa. Um adolescente. Tornou-se viral no TikTok. Todos na escola estão a falar sobre isso. Clara ficou paralisada no seu sofá,
a ver a sua vida tornar-se uma notícia. O segmento terminou com Emília a dizer: "O café abre às 070 e, com base nesta afluência, Clara Alves vai ter outro dia muito ocupado." O telemóvel de Clara explodiu. Mensagens de texto, chamadas, notificações do Facebook. A sua mãe, com quem ela não falava há 6 meses. "Vi-te nas notícias. Liga-me. A sua melhor amiga do secundário. És famosa. Até o seu senhorio. Parabéns pelo seu sucesso." Esta última pareceu estranha, mas Clara não teve tempo para pensar nisso. Tinha 45 minutos para chegar ao trabalho. A cena no café era um pandemônio. Clara chegou às 06h30 para encontrar Joana, Rui e o proprietário, Sr. Pacheco, um homem de 60 anos que normalmente só aparecia para recolher recibos. Todos de pé no parque de estacionamento, a olhar para a fila de carros. "Clara!" O Sr. Pacheco correu, o rosto vermelho de excitação. "Viu as notícias? Todas as estações em Lisboa estão a cobrir isto. A RTP ligou a pedir uma entrevista." "Sr. Pacheco, não sei se devo." "Absolutamente deve. Isto é uma publicidade incrível." Ele estava praticamente a vibrar. "Sabe quais foram os números de ontem? Fizemos mais negócios num dia do que normalmente fazemos em 2 semanas. A margem de lucro, Clara. Isto pode salvar o café." Isso a fez parar. Salvar? Eu não sabia que precisava de ser salvo. A expressão do Sr. Pacheco mudou, subitamente desconfortável. "Bem, temos tido dificuldades há algum tempo. Custos crescentes, clientes em declínio. Tenho andado a considerar vender a um promotor imobiliário, mas se isto continuar..." Ele parou, olhando para a multidão crescente. "Isto muda tudo." Clara sentiu um arrepio, apesar da manhã quente. Um promotor imobiliário? Quão perto tinha chegado de perder este lugar sem sequer saber. "Vamos apenas aguentar o dia de hoje", disse ela calmamente. Pelas EURCTs, quando destrancaram as portas, havia pelo menos 60 pessoas à espera. Entraram como uma maré. Famílias, motociclistas, locais curiosos, pessoas que tinham conduzido de cidades vizinhas. Todos os lugares foram preenchidos em minutos. E eles continuaram a vir. A SIC chegou às 09h10. A TVI às 10h30. Uma estação de rádio montou-se no parque de estacionamento e transmitiu em direto, entrevistando clientes sobre por que é que tinham vindo. O apoio a Clara era a resposta universal, para fazer parte de algo bom. Clara moveu-se através do caos, como se estivesse a flutuar, servindo café, tirando pedidos, sorrindo para fotos. Todos queriam uma foto com ela. Pais, adolescentes, casais idosos. Todos a tratavam como uma celebridade. Era lisonjeiro, aterrorizante e exaustivo. "Clara", uma mulher de traje de negócios chamou-a. "Sou da Associação Comercial. Gostaríamos muito de a apresentar no nosso segmento Heróis da Comunidade." "Clara", um homem com uma prancheta. "Representa um programa matinal sindicado. Há alguma hipótese de estar interessada em..." "Gente, por favor!" interveio Joana, a guiar Clara para a cozinha. "Ela está saindo a trabalhar. Podem deixar a vossa informação no balcão." No silêncio relativo da cozinha, Clara encostou-se à parede e tentou recuperar o fôlego. Rui entregou-lhe um copo de água. "Estás bem, miúda?" "Não sei", admitiu Clara. "Isto é insano, Rui. Há 2 dias, eu estava preocupada em pagar a renda. Agora estou nas notícias. Às vezes, a vida muda num instante", disse Rui filosoficamente. "Fizeste uma coisa boa, e coisas boas estão a voltar para ti. Não penses muito nisso." Mas enquanto Clara voltava para a sala de jantar, ela não conseguia afastar uma crescente sensação de desconforto.
O Sr. Pacheco estava no canto a falar intensamente ao telefone, a sua expressão calculista. Pela janela, ela podia ver um homem de fato caro de pé no parque de estacionamento a tirar fotos do edifício. A atenção parecia maravilhosa. O apoio parecia genuíno. Mas algo na sua intuição sussurrava que quando tanto foco atinge algo, também atrai sombras. Ela afastou o pensamento e forçou um sorriso quando outro cliente pediu uma selfie. Claro, disse Clara calorosamente. Obrigada por ter vindo. Mas mais tarde, quando ela verificou a caixa registradora ao fechar e viu os números, 4.300 € num único dia, mais do que normalmente faziam numa semana, ela viu os olhos do Sr. Pacheco a brilhar com algo que não era bem gratidão. Parecia mais oportunidade. E enquanto Clara conduzia para casa naquela noite, exausta, mas orgulhosa, ela não fazia ideia de que a oportunidade vinha com um preço. Um preço que chegaria pela manhã com uma carta registrada e um novo conjunto de problemas que ela não estava preparada para enfrentar. A tempestade tinha-lhe trazido uma família. O foco estava prestes a trazer-lhe uma luta. A manhã de sexta-feira começou com uma carta registada. Clara estava a reabastecer dispensadores de guardanapos quando Joana assinou a 08R. A correria do pequeno almoço já estava a aumentar. A cobertura noticiosa tinha trazido ainda mais pessoas, mas o envelope de aspecto oficial fez o estômago de Clara encolher. Ela rasgou-o com as mãos a tremer. Aviso de ajuste de renda, em vigor a 1 de novembro de 2025. As palavras ficaram desfocadas enquanto ela lia. A renda mensal do café passava de 3.200 € para 7.500 €, mais do que o dobro. A carta citava: aumento do valor do imóvel devido ao aumento da atividade comercial e exposição mediática, e ajustes à taxa de mercado de acordo com a secção 12P do contrato de arrendamento. Clara leu 3 vezes, a cada vez esperando ter percebido mal. Não tinha. O que é? Perguntou Joana, vendo o rosto de Clara ficar pálido. A renda. A voz de Clara saiu estrangulada. O senhorio está a mais do que duplicá-la. O quê? Ele pode fazer isso? Aparentemente. Clara virou para sua segunda página, uma cópia do seu contrato de arrendamento com a seção 12B realçada a amarelo. A linguagem legal era densa, mas o significado era suficientemente claro. O senhorio podia ajustar a renda com 30 dias de aviso, se ocorressem mudanças significativas nas operações comerciais ou no uso da propriedade. A campainha por cima da porta tocou. Clara olhou para cima e sentiu o seu coração afundar-se ainda mais. Roberto Carvalho, o próprio senhorio, meados dos 50, fato caol, cabelo puxado para trás com brilhantina e um sorriso que sempre lembrava Clara de um tubarão. Normalmente, ele enviava assistentes para tratar de negócios. A sua presença pessoal nunca era um bom sinal. Clara, parabéns pelo seu sucesso incrível. Tenho acompanhado a cobertura noticiosa. Coisa verdadeiramente emocionante. Ele aproximou-se do balcão com os braços estendidos, como se fossem velhos amigos. Senhor Carvalho. A voz de Clara era gelada. Acabei de receber a sua carta. Ah, sim. O seu sorriso não vacilou. Queria entregá-la pessoalmente, mas a minha secretária adiantou-se. Queria discutir os novos termos pessoalmente. Não há nada para discutir. Está a duplicar a minha renda. Não a sua renda, querida. A renda do edifício. Acredito que o Sr. Pacheco é o detentor do contrato, não a si. Ele olhou em redor do café apinhado. Mas dado o seu recente estatuto de celebridade, presumi que teria um interesse adquirido em manter este local operacional.
Vários clientes próximos tinham parado de comer, sentindo acesso à atenção. Clara notou Marcos e 2 outros falcões, de aço, sentados numa cabine de canto. Estavam a observar atentamente. Isto é por causa da cobertura noticiosa, disse Clara calmamente. Está a capitalizar a minha boa sorte. Estou a ajustar ao justo valor de mercado, corrigiu Carvalho, suavemente. Esta propriedade triplicou a sua receita diária em 3 dias. A exposição, por si só, vale milhares em publicidade. Certamente compreende a economia básica. Compreendo a ganância. O sorriso de Carvalho finalmente rachou. Cuidado com o seu tom, menina Alves. Estou a oferecer-lhe a cortesia de aviso prévio. O contrato de arrendamento é inabalável. Poderia simplesmente esperar 30 dias e implementar o aumento. Vim aqui hoje para ver se conseguíamos resolver algo. Resolver algo? O que é que isso significa? Bem, Carvalho tirou um cartão de visita. Por acaso, tenho contactos com várias empresas de gestão de restaurantes. Estão muito interessados em adquirir estabelecimentos de sucesso. Se o Sr. Pacheco quisesse vender, eu poderia facilitar um negócio que seria mutuamente benéfico. As mãos de Clara cerraram-se em punhos. Quer que vendamos para o senhor ficar com uma parte. Quero que todos beneficiem deste golpe de sorte. Não seja ingênua, Clara. Esta atenção não durará para sempre. Histórias virais desvanecem-se. Em 6 meses, voltará a servir camionistas e locais. Mas se vender agora, enquanto está em alta, a resposta é não. A voz do Sr. Pacheco cortou a tensão. Ele tinha saído da cozinha, o seu rosto vermelho. Este café está na minha família há 38 anos. Não vou vender abutres corporativos. Carvalho encolheu os ombros. Então pagarás a nova renda, ou encontrará um novo local. Virou-se para sair e depois parou. Ah, e Clara, pode querer ler também a seção 14C. Abrange modificações na propriedade. Todas aquelas reparações que os seus amigos motards fizeram. Tecnicamente, violações do contrato de arrendamento. Eu poderia cobrar-lhe os custos de restauro. Ele desapareceu antes que Clara pudesse responder, a campainha da porta a tocar alegremente atrás dele. O café ficou em silêncio. Então Marcos levantou-se e aproximou-se, a sua expressão sombria. De quanto é que ele vos está a extorquir? Clara mostrou-lhe a carta sem palavras. Marcos leu-a, o seu maxilar a apertar-se a cada linha. Virou-se para os seus companheiros. Antônio, ainda praticas direito? Um dos motociclistas, um homem magro com óculos de aro de arame que Clara não tinha notado antes, acenou com a cabeça. Direito empresarial, na maioria. Mas conheço o básico de contratos. Bom, começa a documentar tudo. Marcos olhou de volta para Clara. Tens uma cópia do contrato de arrendamento original no escritório? Traz. Marcos tirou o telemóvel. Diogo, é o Marcos. Sim, temos uma situação. Não, um problema de tipo diferente. O senhorio está a tentar espremer o café. Vamos ter de mobilizar. Espera, disse Clara, com a cabeça de andar à roda. Mobilizar? O que é que isso significa? Marcos cobriu o telefone. Significa que os falcões de aço cuidam dos seus. Este indivíduo Carvalho acabou de cometer um grande erro. Em 1 hora, o escritório da Casa da Rosa tinha se transformado numa sala de guerra. Antônio sentou-se à secretária, com blocos legais cobertos de notas, a rever cada página do contrato de Clara. Outro motociclista chamado Rui, outro, não o cozinheiro, que aparentemente trabalhava em imobiliário, estava no seu laptop a pesquisar valores de propriedade e rendas comparáveis na área. Isto é absurdo, anunciou Rui. A renda comercial média para esta área, em Alcochete, é de 2.800 euros por mês.
Ele está já a pedir quase 3 vezes a taxa do mercado. Ele pode fazer isso legalmente? Perguntou Clara. Antônio levantou os olhos, os óculos a escorregar pelo nariz. Tecnicamente, sim, a seção 12B dá-lhe ampla descrição sobre ajustes, mas a cláusula é vaga o suficiente para podermos contestá-la. O problema é que isso significaria tribunal, e tribunal significa tempo e dinheiro, o que ele provavelmente sabe que não temos, disse o Sr. Pacheco, miseravelmente. Ele tinha estado sentado no canto, parecendo 10 anos mais velho do que naquela manhã. Marcos estava de pé na janela, braços cruzados, a observar o parque de estacionamento. Ele está a testar-nos a ver se vamos ceder ou lutar. Não podemos dar-nos ao luxo de lutar uma batalha legal, disse Clara. Mesmo com o aumento dos negócios, 7.500 euros por mês consumiria todos os nossos lucros. Mal chegaríamos ao ponto de equilíbrio. Então, não lutamos legalmente, disse Marcos. Pelo menos, ainda não. Qual é a alternativa? Marcos virou-se e o seu sorriso era predatório. Deixamos claro que este café está sob proteção. Carvalho pensa que pode fazer bullying convosco porque são pequenos e vulneráveis. Ele está prestes a aprender que não estão sozinhos. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Não quero que ninguém faça nada ilegal. Nada ilegal, assegurou-lhe Marcos. Mas vamos documentar todas as conversas com ele, gravar todas as interações e vamos garantir que toda a gente, comunicação social, comunidade, outros negócios, saiba exatamente que tipo de homem é Roberto Carvalho. Antônio acenou com a cabeça. O sol é o melhor desinfetante. Se tornarmos isto público, ele recuará. Nenhum senhorio quer ser o vilão que fechou o Café da Bondade. E se ele não recuar? Perguntou Clara. Marcos trocou olhares com os outros motociclistas. Algo não dito passou entre eles. Então seremos criativos, disse ele simplesmente. Clara quis perguntar o que isso significava, mas algo no seu tom lhe disse que ela poderia não querer saber a resposta. Enquanto os motociclistas continuavam a traçar estratégias, Clara saiu para apanhar ar. O parque de estacionamento estava cheio novamente. Clientes, apoiantes, pessoas que acreditavam no que este lugar representava. Ela tinha aberto uma porta para ajudar 10 estranhos numa tempestade. Agora, esses estranhos estavam a construir-lhe ser um exército. Clara só esperava que fosse o suficiente. O promotor imobiliário chegou no sábado à tarde, durante a hora de ponta do almoço, e Clara soube que ele era um problema no momento em que entrou pela porta. Tudo nele gritava dinheiro. Fato italiano, Crollo. Um Rolex que capturava a luz, sapatos polidos para brilhar. Tinha talvez 40 anos, com dentes perfeitos e o tipo de bronzeado que vinha de algum lugar tropical. Ele não se encaixava na Casa da Rosa, e sabia disso. Esse era o ponto. Ele contornou-se o sinal de "Por favor, espere para se sentar", e foi direto para o balcão onde Clara estava a registrar um pedido. Clara Alves. A sua voz era suave, ensaiada. Sou Duarte Henriques, do Grupo de Desenvolvimento Henriques. Ele tirou um cartão de visita, como um mágico a tirar um coelho da cartola. Tenho acompanhado a sua história. Bastante inspirador. Clara olhou para o cartão. O logótipo era elegante, corporativo. Obrigada. Se está aqui para comer, há uma espera de 30 minutos. Na verdade, estou aqui para falar de negócios. Há algum lugar privado onde possamos falar? Estou a trabalhar. Isto só levará um momento. O seu sorriso nunca vacilou, mas algo frio cintilou nos seus olhos. É sobre uma oferta muito generosa para esta propriedade. Clara sentiu o estômago apertar.
O café não está à venda. Ainda não ouviu a minha oferta. Não precisa. Não estamos interessados. Clara virou-se para o próximo cliente, mas Duarte Henriques não se mexeu. €500.000, disse ele calmamente. O número pairou no ar. A mão de Clara congelou na caixa registradora. $500.000. Isso era o suficiente para pagar a hipoteca do Sr. Pacheco, com muito a sobrar para todos. Era dinheiro que mudava vidas. É mais do que este lugar vale por qualquer métrica, continuou Henriques, sentindo hesitação. O edifício precisa de obras. O terreno é pequeno, mas a história, isso tem valor. Com a sua bênção, podemos construir algo moderno aqui. Uma localização de franquia. Pode até continuar como consultora, colocar o seu nome nele. O meu nome, repetiu Clara lentamente. O café Clara Alves Sés tem um bom som, não tem? Clara olhou em redor da sala apinhada, para Joana, equilibrar pratos, para Rui visível pela janela da cozinha a trabalhar o grelhador, para os motociclistas na sua cabine de canto habitual, a observar esta troca com atenção predatória. Isto não era apenas um edifício, era uma comunidade. Não, disse ela firmemente. A resposta é não. O sorriso de Henriques afinou. Está a cometer um erro. Aquele aumento de renda que o Carvalho lhe atirou? Pensa que isso é o fim. Haverá mais. Os impostos sobre a propriedade serão reavaliados. De repente, precisará de licenças para tudo. O sistema irá sangrá-la até secar. Está a ameaçar-me? Estou a educá-la. Ele inclinou-se. Desenvolvo propriedades há 15 anos. Sei como isto funciona. Pequenos negócios como este não sobrevivem depois de atraírem atenção. É melhor levantar o dinheiro enquanto pode. Marcos levantou-se da sua cabine. O movimento foi casual, mas Henriques reparou. Os seus olhos moveram-se para o emblema do falcão de aço, e pela primeira vez, a sua compostura quebrou-se ligeiramente. A senhora disse não, disse Marcos calmamente. Hora de ir embora. Henriques endireitou-se, recuperando o sorriso. Claro. Mas Clara, pense na minha oferta. Vou deixar o meu cartão. Ligue-me quando mudar de ideias. Não vou mudar. Veremos. Ele saiu e Clara reparou que tirou o telemóvel no momento em que chegou ao parque de estacionamento. Aquele tipo é má notícia, disse Marcos, a aproximar-se do balcão. Antônio, tu tens as informações dele? Antônio levantou o telemóvel. Tirei fotos do cartão. Vou fazer uma verificação de antecedentes. Bom. Marcos olhou para Clara. Estás bem? Sim, só que foi intenso. Vai ficar mais intenso, avisou Marcos. Tipos como esse não aceitam não como resposta à primeira tentativa. Ele estava certo. Clara fechou o café às 22h, exausta. Tinha sido outro dia recorde. 4.800 € em vendas. Mas o encontro com Henriques tinha a abalado. Ela estava no escritório a contar recibos quando ouviu a porta da frente abrir. Estamos fechados, gritou ela, sem levantar os olhos. Nós sabemos. A voz era desconhecida. Clara levantou a cabeça. 2 homens estavam na porta. Não Henriques. Estes eram de frente. Maiores. Um usava um fato que parecia estar a esticar-se contra os seus ombros. O outro tinha a cabeça rapada e olhos mortos. O café está fechado, repetiu Clara, a sua voz mais firme do que se sentia. Tem de sair. Viemos apenas ter uma conversa, disse o mais alto, a caminhar mais para dentro. Sobre aquela oferta que o Sr. Henriques fez. A mão de Clara deslizou para o telemóvel na secretária. Eu já dei a minha resposta. Veja, a coisa é esta.
O careca trancou a porta da frente por dentro, virando o trinco. O Sr. Henriques é um homem muito generoso. Quando ele faz uma oferta como aquela, as pessoas geralmente aceitam. Estão a ameaçar-me? O dedo de Clara encontrou o contacto de emergência que Marcos tinha programado no seu telemóvel há dias. Estamos a clarificar a situação. O mais alto estava perto agora, a pairar sobre o balcão. Esta área está prestes a ver um grande desenvolvimento. Os valores das propriedades vão disparar. Pode fazer parte disso ou pode ser um problema. Os problemas tendem a ter acidentes. O polegar de Clara pressionou o botão de emergência 3 vezes rapidamente. Saiam agora, ou o quê? Vão chamar os vossos amigos motards? O careca riu. Eles não estão cá, querida. Somos só nós e uma decisão de negócios muito simples. Pense nisso, disse o mais alto. Pense mesmo. Este lugar vale a pena ser ferida. Eles saíram tão subitamente quanto tinham chegado. Clara ouviu o motor do carro deles a ligar e os pneus a rangerem no cascalho. As suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telemóvel quando este vibrou. Marcos, recebemos o teu sinal. Onde estás? Clara, escritório. Acabaram de sair. 2 homens. Ameaçaram-me. Marcos, fica aí. Tranca a porta. Estamos a caminho. 20 minutos depois, Marcos e mais 5 motociclistas chegaram. Clara contou-lhes tudo enquanto eles varriam o café, verificando janelas e portas. Antônio fê-la repetir cada palavra, tomando notas. Estão a escalar, disse Antônio, sombriamente. Táticas clássicas de intimidação. Agora sabemos que Henriques está a falar a sério. O que fazemos? Perguntou Clara. Marcos tirou o telemóvel e começou a enviar mensagens de texto. Enviamos uma mensagem nossa. Domingo de manhã, Clara chegou a 06 El e encontrou o parque de estacionamento cheio de motas. Não 20, nem 50. Pelo menos 80 motas dispostas em filas perfeitas. E de pé, entre elas, em completo silêncio, estavam os condutores. Falcões de aço, discípulos do diabo, guerreiros da estrada, cavaleiros de aço. Clubes que ela nunca tinha visto antes. Emblemas de 3 distritos diferentes. Eles formavam uma parede de cabedal e cromo entre o café e a estrada. Marcos estava à frente, braços cruzados. Bom dia, Clara. O quê? O que é isto tudo? Detalhe de segurança. Vamos rodar os turnos. Haverá irmãos aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que esta situação esteja resolvida. Não podem simplesmente... Podemos. E estamos. O seu tom não deu margem para discussão. Ninguém ameaça a nossa família. Essa é a mensagem que estamos a enviar. Como se fossem chamados por essas palavras, um Mercedes preto parou no parque. Henrique saiu, seguido pelos seus 2 capangas da noite passada. Pararam de repente quando viram a parede de motociclistas. 80 pares de olhos viraram-se para eles. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O silêncio era mais ameaçador do que quaisquer palavras poderiam ter sido. Henriques olhou fixamente para a cena por um longo momento, o seu rosto pálido. Depois, voltou para o carro e foi embora. Os seus capangas seguiram-no. Marcos virou-se para Clara com um ligeiro sorriso. Acho que ele percebeu a mensagem. Clara olhou para os motociclistas reunidos, este pequeno exército que se tinha materializado para proteger. E sentiu algo mudar no seu peito. Gratidão, sim, mas também um feroz instinto protetor próprio. Esta já não era apenas a sua luta, era a deles. E eles tinham deixado claro. Ninguém tiraria este café sem passar por eles primeiro. 2 semanas após a tempestade, a Casa da Rosa tinha se transformado em algo que Clara mal reconhecia. E, no entanto, sentia-se mais em casa do que nunca. A correria da manhã de segunda-feira começou às 6 com a equipa de construção.
5 homens de capacete e botas de biqueira de aço que tinham começado a vir diariamente depois de verem a cobertura noticiosa. Depois, vieram os enfermeiros do hospital local, os seus uniformes coloridos em contraste com o cabedal preto dos motociclistas. Pelas 07h30, os professores chegaram, a corrigir testes, a tomar café antes de irem para a escola. Às 08h, os motociclistas em rotação de segurança trocaram de turno. A equipa da noite a ir para casa, enquanto a equipa do dia se instalava. Era um caos organizado. E Clara amava cada minuto. Pedido pronto. 3 especiais do camionista, gritou Rui pela janela da cozinha. Joana agarrou nos pratos enquanto Clara reabastecia o café para uma família na cabine 7. Uma mãe, um pai e 2 filhos que conduziam 40 minutos todos os fins de semana só para comer no famoso Café da Bondade, como o seu filho de 6 anos lhe chamava. Posso ter o seu autógrafo? Perguntou a menina timidamente, estendendo um guardanapo. A minha professora disse que a senhora é uma heroína. As bochechas de Clara aqueceram. Eu não sou uma heroína, querida. Eu só fiz um café. Isso é o que os heróis fazem, disse a mãe da menina suavemente. Eles veem pessoas que precisam de ajuda e ajudam. Ensinou a minha filha que a bondade importa. Clara assinou o guardanapo com um nó na garganta. Estes momentos tinham se tornado comuns. Pessoas a dizer-lhe que ela as tinha inspirado, mudado a sua perspectiva, lembrado que ainda existiam boas pessoas. Era esmagador, humilhante, ocasionalmente fazia-a chorar na arca frigorífica quando ninguém estava lá a ver. A campainha por cima da porta tocou. Clara olhou para cima para ver Antônio, o advogado motociclista, a entrar com uma mulher de fato de negócios e uma braçada de pastas. Clara, tens um minuto? Perguntou Antônio. Claro. Clara seguiu-os para o escritório das traseiras, onde o Sr. Pacheco já esperava, com ar nervoso. Esta é Melissa Chung, apresentou Antônio. Ela é uma advogada de imobiliário que eu trouxe para rever o nosso caso. Melissa, esta é Clara Alves e Jaime Pacheco. Melissa apertou as mãos deles rapidamente. Revi tudo. O vosso contrato de arrendamento, o aviso de aumento de renda, propriedades comparáveis na área e a seção 12B do vosso acordo. Tenho boas notícias e notícias complicadas. Dê-nos as notícias complicadas primeiro, disse o Sr. Pacheco, cansado. O aumento de renda é tecnicamente legal. A linguagem na seção 12B é vaga o suficiente para que Carvalho tenha autoridade para ajustar as taxas. No entanto, Melissa sorriu. A linguagem vaga funciona para os dois lados. Podemos argumentar que mudanças significativas nas operações comerciais não se aplica aqui, porque não mudaram as operações, simplesmente serviram mais clientes. Isso é uma flutuação comercial normal. Podemos ganhar esse argumento? Perguntou Clara. Em tribunal? Talvez, mas tenho aí uma estratégia melhor. Melissa abriu uma das suas pastas. Vamos apresentar 3 coisas. Uma disputa formal do aumento da renda, uma petição à Câmara Municipal, citando assédio do senhorio, e estamos a organizar uma petição comunitária. Assim que essa petição obtiver assinaturas suficientes, a atenção dos mídias locais vai intensificar-se. Carvalho não vai querer ser o vilão que fechou o Café da Bondade. De quantas assinaturas precisamos? Perguntou o Sr. Pacheco. 1.000 seria sólido. 5.000 seria inegável. O coração de Clara afundou. Isso é muita gente. Antônio sorriu. Não verificaste lá fora, ultimamente, pois não? Clara saiu pela porta das traseiras e parou a meio do caminho. O parque de estacionamento estava apinhado, mas não de clientes. Uma fila de pessoas estendia-se desde a porta do café, contornava o edifício
e ia pela calçada abaixo. Seguravam pranchetas e canetas. Na frente da fila, Marcos e 3 outros motociclistas estavam sentados numa mesa dobrável a gerir a multidão. "O que é isto?" ofegou Clara. "Assinatura da petição", disse Marcos, acenando para que ela se aproximasse. "Começou há 1 hora. Estamos em 1.200 assinaturas, e a contar." Clara observou espantada as pessoas a avançarem uma a uma. Uma avó com um andarilho, um jovem casal com um bebê, 3 adolescentes com casacos de liceu, um homem de uniforme dos Correios na sua pausa para o almoço. "Por que é que todas estas pessoas estão aqui?" perguntou Clara. Uma mulher na fila ouviu-a. "Porque o que lhe está a acontecer é errado. Vimos as notícias. Sabemos que Carvalho está a tentar forçá-la a sair agora que está finalmente a ter sucesso. Não é assim que a comunidade funciona. Todos nós já lidamos com senhorios que pensam que os inquilinos são apenas notas de euro." Outro homem acrescentou: "Mas a senhora mostrou-nos algo real. O mínimo que podemos fazer é aparecer por si." Ao fechar, tinham 3.847 assinaturas. Antônio apresentou toda a documentação naquela noite. Na manhã de terça-feira, a TVI estava a apresentar um segmento intitulado "Comunidade une-se pelo Café da Bondade." Na quarta-feira, o Correio da Manhã publicou um editorial: "Quando a ganância ameaça a bondade, a luta por a Casa da Rosa." A pressão sobre Carvalho estava a aumentar, e Clara podia senti-lo. Quinta-feira à tarde, ela estava a limpar mesas quando notou um Mercedes preto no parque de estacionamento. Henriques, o promotor imobiliário, mas ele não estava a sair. Estava apenas sentado, a olhar para o café, para o motociclista de guarda no exterior, para o fluxo constante de clientes. Após 10 minutos, foi embora. Não voltou. Sexta-feira, trouxe outro visitante, o próprio Roberto Carvalho. Mas desta vez ele parecia diferente, mais pequeno, de alguma forma, menos confiante. Pediu para falar com o Sr. Pacheco em particular. A reunião durou 30 minutos. Quando saíram, o Sr. Pacheco parecia atordoado. "Ele está aí a retirar o aumento de renda", anunciou Pacheco a Clara e aos motociclistas reunidos. "Vai mantê-la na taxa original." "O quê?" Clara não conseguia acreditar. Simplesmente assim. O advogado dele aparentemente aconselhou-o de que lutar contra isto publicamente danificaria a sua reputação sem possibilidade de reparação, explicou Pacheco. Entre a petição, a cobertura mediática e Ele olhou para Marcos. O apoio visível da comunidade, ele decidiu que não valia a pena. Marcos sorriu. "O sol é o melhor desinfetante." Clara sentiu lágrimas a picarem-lhe os olhos. "Ganhamos, ganhamos." "Ganhamos", confirmou Antônio. "A documentação será finalizada na próxima semana." Mas sim, ganharam. O café irrompeu em aplausos. Motociclistas assobiaram e deram palmadas nas costas. Clientes, estranhos que tinham testemunhado o anúncio, aplaudiram. Joana abraçou Clara tão forte que ambas quase caíram. Naquela noite, após o fecho, Clara estava no parque de estacionamento a olhar para o café. O letreiro de neon brilhava constante e forte. Pela janela, ela conseguia ver as cabines gastas, o balcão riscado, o linóleo desbotado. Não era chique. Não era perfeito para o Instagram, mas era deles. 2 boas semanas, hein? Marcos apareceu ao seu lado, mãos nos bolsos. "Não consigo acreditar que isto é real", admitiu Clara. "Há 2 semanas, eu estava preocupada em pagar a renda do meu apartamento. Agora faço parte de um movimento." "Tu começaste um movimento", corrigiu Marcos. "Tudo o que fizemos foi dar o nosso apoio." "Fizeram mais do que isso. Salvaram este lugar." "Não." Marcos abanou a cabeça. "Tu salvaste-o na noite em que abriste aquela porta. Tudo o resto apenas se seguiu."
Clara olhou para ele, este presidente Motarhood, que se tinha tornado um amigo improvável. O que acontece agora? O sorriso de Marcos tornou-se misterioso. Agora é que as coisas ficam realmente interessantes. Temos algo planeado para o próximo fim de semana. Algo grande. Antes que Clara pudesse fazer mais perguntas, Marcos foi para a sua motocicleta. Descansa um pouco, Clara. Mereces. Enquanto a sua luz traseira desaparecia na noite, Clara sentiu uma mistura de exaustão e antecipação. Eles tinham ganho a batalha contra o senhorio e o promotor imobiliário. O café estava seguro. Mas as palavras de Marcos ecoaram na sua mente. Algo grande. O que viesse a seguir, Clara sabia de uma coisa com certeza. Ela não o enfrentaria sozinha. Clara acordou no sábado de manhã com o som de um trovão. Exceto que não era um trovão. Eram motores. Dezenas deles. Talvez centenas. Ela correu para a janela do seu apartamento e olhou para a rua. Motocicletas passavam, todas a dirigirem-se na mesma direção. Em direção à EN10, em direção ao café. O seu telemóvel vibrou. Marcos. Espero que estejas pronta. Eles estão a chegar. O coração de Clara martelava enquanto ela vestia a roupa e conduzia para o trabalho. Quanto mais se aproximava do café, mais motas via. Alinhavam-se na autoestrada como um rio mecânico. Preto, cromo, cabedal e emblemas de clubes de que ela nunca tinha ouvido falar. Trovão do Alentejo, Reis da Estrada do Norte, coalizão de pilotos do centro, até um grupo do Algarve com chifres pintados nos seus tanques. Quando virou para o parque do café, Clara prendeu a respiração. O parque tinha sido transformado. Uma enorme faixa estava pendurada entre dois postes. Concentração da fraternidade em honra de Clara Alves e a Casa da Rosa. Caminhões de comida alinhavam-se no perímetro. Um palco tinha sido erguido perto da estrada, com colunas e microfones. E as motas, Deus, as motas, centenas delas, estacionadas em formação perfeita, estendendo-se até a estrada. Oh, meu Deus, sussurrou Clara, estacionando o seu carro no pequeno lugar dos funcionários, atrás do edifício. Joana já lá estava, de pé, do lado de fora, com a boca aberta. Alguma vez viste algo assim? Nunca. Rui saiu da cozinha, limpando as mãos no avental. Começaram a chegar a 050. Simplesmente continuaram a vir. Marcos disse para esperar cerca de 1000 pessoas hoje. 1000. Clara não conseguia processar. Marcos apareceu a usar o seu emblema de presidente dos Falcões de Aço e um sorriso que lhe dividia o rosto. Bom dia, Clara. Bem-vinda à tua concentração. A minha concentração? Marcos, isto é insano. Isto é família. Ele gesticulou para a multidão reunida. Cada clube aqui veio celebrar o que tu fizeste, o que este lugar representa. Mostraste-nos respeito quando o mundo nos trata como criminosos. Hoje, nós mostramos-te o que isso significa para nós. Pelas 10 a multidão tinha aumentado para o que parecia ser a população inteira de Alcochete. Não apenas motociclistas, famílias, locais, equipas de notícias, curiosos. O café em si estava apinhado até as paredes, com clientes a derramar-se para o parque de estacionamento. Rui tinha recrutado mais 3 cozinheiros. Joana tinha chamado a irmã e o primo para ajudar a servir. Clara movia-se através do caos atordoada, servindo café, tirando pedidos, sorrindo até o rosto lhe doer. Ao meio-dia, Marcos subiu ao palco e bateu no microfone. A multidão acalmia instantaneamente. Irmãos e irmãs, a sua voz ecoou pelo parque. Bem-vindos à primeira concentração anual da Fraternidade da Casa da Rosa. A multidão
e rompeu em aplausos e motores a acelerar. Clara estava perto da entrada do café, esmagada pelo barulho. Há 3 semanas, continuou Marcos. 10 de nós fomos apanhados numa tempestade. Estávamos com frio, molhados e fomos mandados embora de todos os sítios onde paramos. Todos os sítios, exceto um. Uma empregada de mesa, chamada Clara Alves, viu-nos como seres humanos. Abriu a sua porta, fez-nos café e tratou-nos com dignidade. Aquela noite mudou tudo. A multidão murmurou em concordância. Clara sentiu as suas bochechas arder. Desde então, este café tornou-se mais do que um restaurante. Tornou-se um símbolo, um lembrete de que a bondade ainda existe, que a fraternidade significa algo, que quando um de nós é ameaçado, todos nós nos levantamos. Mais aplausos. Os olhos de Marcos encontraram Clara na multidão. Clara Alves, vem cá acima. O quê? Não. Clara abanou a cabeça, freneticamente, mas Joana e Rui já a estavam a empurrar. A multidão abriu caminho enquanto ela caminhava em direção ao palco, as pernas a tremerem. Marcos estendeu a mão e puxou-a para cima. Estar perante quase 1000 pessoas era a coisa mais aterrorizante que Clara alguma vez tinha experimentado. Câmaras disparavam. Telemóveis gravavam. Todos os olhos estavam nela. Clara, disse Marcos, a sua voz mais suave agora. Tu deste-nos abrigo numa tempestade. Hoje, nós damos-te algo em troca. Ele acenou para alguém fora do palco. Diogo, o jovem motociclista daquela primeira noite, surgiu a carregar um blusão de cabedal. Não era um blusão qualquer, uma peça personalizada com bordados intrincados. O logótipo dos Falcões de Aço nas costas e, por baixo, palavras que fizeram a visão de Clara ficar turva com lágrimas. A Casa da Rosa, paragem oficial dos Falcões de Aço MC. Outubro 2025. Este blusão, anunciou Marcos à multidão, representa adesão vitalícia à família Falcões de Aço. Clara, ao aceitares isto, estás a aceitar a nossa proteção, a nossa lealdade e a nossa fraternidade. Este café é agora uma paragem oficial na Rota Nacional dos Falcões de Aço. Cada chapter, desde o norte até ao Algarve, saberá o teu nome e a tua história. History. Ele segurou o blusão aberto. Clara olhou para ele, depois para Marcos, depois para o mar de rostos a observá-la. Não sei o que dizer, sussurrou ela. Diz que vais continuar a ser tu. Disse Marco simplesmente. É tudo o que pedimos. Clara enfiou os braços no blusão. Serviu-lhe perfeitamente, quente e pesado de significado. A multidão explodiu. Gritos, assobios, motores a acelerar em celebração. Clara sentiu lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, enquanto Marcos a puxava para um abraço. Bem-vinda à família, irmã, disse ele, ao seu ouvido. Quando ele a soltou, Diogo avançou com um microfone. Discurso, discurso! Clara pegou no microfone com as mãos a tremer. A multidão acalmou novamente, à espera. Eu não sei como seguir isto, começou ela, a sua voz a rachar. Risos ondularam pela plateia. Há 3 semanas, eu era apenas uma empregada de mesa a tentar pagar a renda. Abri uma porta porque era a coisa certa a fazer. Nunca esperei nada disto. Ela gesticulou para a enorme concentração. Mas aqui está o que aprendi. Todos vocês me mostraram que família não é sobre sangue. É sobre aparecer. É sobre proteger-se uns aos outros. É sobre ver alguém que precisa de ajuda e dizer: eu estou contigo. A sua voz ficou mais forte. O mundo vê motards e faz suposições,
vê cabedal e emblemas e ouve motores barulhentos e fica assustado. Mas eu vejo-vos. Vejo pessoas que trabalham muito, que amam profundamente, que cuidam dos seus. São professores, advogados, veteranos e pais. São boas pessoas que, por acaso, andam de mota. A multidão rugiu em aprovação. Clara teve de esperar pelo silêncio antes de continuar. Portanto, obrigada. Obrigada por acreditarem em mim. Obrigada por protegerem este café. Obrigada por me mostrarem como é a verdadeira comunidade. Prometo que, enquanto eu estiver aqui, a Casa da Rosa terá sempre uma porta aberta para vós. Para todos vós. Ela levantou o punho no ar. A família! A família! Responderam 1000 vozes. A concentração continuou por horas. Bandas tocaram no palco. Caminhões de comida serviram refeições. Motociclistas trocaram histórias e exibiram as suas motas. Crianças subiram em motocicletas estacionadas para fotos. As equipas de notícias capturaram tudo, as suas reportagens a pintarem um quadro de alegria, comunidade e amizade inesperada. Clara trabalhou a multidão no seu novo blusão, abraçando estranhos, posando para fotos, ouvindo histórias de motociclistas que tinham conduzido de 8 regiões diferentes só para estarem ali. Cada pessoa tinha a sua própria história de ser julgada, excluída ou desprezada, até que alguém, em algum lugar, lhes deu uma oportunidade, tal como ela tinha feito. À medida que o sol se punha e a concentração começava a diminuir, Clara estava nos degraus do café e observava as motas a roncarem em grupos, as suas luzes traseiras a desaparecerem no crepúsculo. Marcos estava ao seu lado, braços cruzados, com um ar satisfeito. Isto foi incrível, disse Clara. Isto foi só o começo, respondeu Marcos. A palavra vai espalhar-se ainda mais agora. Todos os motards em Portugal vão ouvir falar da Casa da Rosa. Isso é bom ou mal? Marcos riu. Isso, Clara Alves, depende inteiramente de ti. Enquanto as últimas motas partiam e as equipas de limpeza começavam a arrumar, Clara tocou no emblema do seu blusão. Paragem oficial dos Falcões de Aço. Ela fazia parte de algo maior agora, algo permanente. A tempestade tinha trazido 10 motociclistas à sua porta. Hoje, 999 tinham vindo celebrar. E de alguma forma, Clara sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. Segunda-feira de manhã, o telemóvel de Clara começou a tocar às 06 Cells. Pelas 07, ela tinha parado de atender. Pelas 08, tinha o desligado completamente. A concentração da fraternidade tinha se tornado viral, não apenas localmente, mas a nível nacional. Filmagens da reunião de 1000 pessoas, Clara a receber o seu blusão, o seu discurso emocionado. Tudo estava por todo o lado. TikTok, Instagram, Twitter, Facebook. Mas mais importante, tinha captado a atenção das redes muito para além de Lisboa. Clara, tens de ver isto, disse Joana quando chegou ao café. Ela tinha o seu tablet ligado à página inicial do Diário de Notícias. Lá, logo abaixo de uma história sobre a economia, estava o título. Empregada de mesa, abriga motociclistas em tempestade, ganha família, de 9,99. O artigo apresentava fotos da concentração, entrevistas com Marcos e outros motociclistas, e um vídeo do discurso de Clara. Tinha sido publicado à meia-noite e já tinha mais de 2 milhões de visualizações. Diário de Notícias, ofegou Clara. Como é que isto está no Diário de Notícias? Fica melhor, gritou Rui da cozinha. Estás no Você, na TV, no programa da Cristina, e um produtor do programa da tarde deixou 5 mensagens. Clara afundou-se num banco, a cabeça a andar a roda. Isto é demais. É exatamente o suficiente, disse o Sr. Pacheco, a sair do escritório com uma expressão estranha. Clara,
Tens de ver outra coisa. Ele levou-a para o computador onde tinha aberto a conta de e-mail do café. A caixa de entrada mostrava 847 mensagens não lidas. Pacheco clicou numa ao acaso. Cara, Clara. Vi a sua história nas notícias. Anexo está uma doação de 100 euros para ajudar com quaisquer despesas. Continue a ser maravilhosa. Sara, de Braga. Outra. O meu pai era motar e faleceu o ano passado. A sua história lembrou-me porque ele amava a estrada, por causa de pessoas como a si. Por favor, aceite esta doação de 250 euros. Roberto, do Algarve. Outra. A minha filha quer ser como a senhora quando crescer. Aqui estão 50 euros. Mantenha esse café aberto. A família Martins, do Porto. São todas assim, disse Pacheco, percorrendo dezenas de doações de todo o país. Quantias pequenas, quantias grandes. Parei de contar em 15 mil euros. Clara não conseguia respirar. 15 mil euros. E isso é só durante a noite. Ainda estão a chegar. A campainha por cima da porta tocou. Clara olhou para cima para ver uma equipa de câmara a entrar. Equipamento profissional, luzes brilhantes, uma mulher elegante de blazer. Clara Alves. Sou Raquel Torres, do Jornal da Manhã da RTP. Gostaríamos de fazer um segmento em direto consigo amanhã de manhã. Seria possível? Antes que Clara pudesse responder, outra equipa chegou. Depois outra. Pelo meio-dia, havia 6 diferentes meios de comunicação à espera de a entrevistar. Cada um mais prestigiado do que o anterior. Marcos chegou a meio da tarde e imediatamente assumiu o controlo, organizando os mídia numa agenda. Uma entrevista de cada vez, anunciou ele. A Clara não é um número de circo. Querem falar com ela? Esperam pela vossa vez, respeitosamente. As entrevistas misturaram-se. Clara contou a história, vezes sem conta. A noite de tempestade, os 10 motociclistas, a abertura da porta. Sempre enfatizou o mesmo ponto. Eu só vi pessoas que precisavam de ajuda. É o que qualquer pessoa devia fazer. Mas os repórteres queriam mais. Queriam a história da sua vida, as suas lutas, os seus sonhos. Queriam saber sobre a batalha com o senhorio, as ameaças do promotor imobiliário, o apoio da comunidade. Queriam pintá-la como uma heroína, e Clara não se sentia confortável com isso. Eu não sou especial, disse ela a um repórter da SIC Notícias. Sou apenas uma empregada de mesa que fez café. Mas aquele café mudou tudo, respondeu o repórter. A Clara inspirou milhões de pessoas a reconsiderarem os seus preconceitos sobre motociclistas e a acreditarem novamente na bondade. Isso não é nada. Na quarta-feira, as doações tinham atingido 47 mil euros. Na quinta-feira, 68 mil euros. Clara não conseguia compreender os números. Nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. O que fazemos com ele? Perguntou ao Sr. Pacheco. Expandimos, disse ele, os seus olhos a brilhar com possibilidades. Novo equipamento, remodelações, talvez contratar mais pessoal. Podemos, de facto, tornar-nos o destino que as pessoas pensam que já somos. Naquela tarde, um grande autocaravana parou no parque de estacionamento e saiu um grupo de motociclistas com emblemas que Clara não reconheceu. Pilotos Solitários MC, Lisboa. A presidente, uma mulher com cabelo grisalho e olhos bondosos, aproximou-se do café. Conduzimos 20 horas para chegar aqui. Ouvimos dizer que podias precisar de algum apoio. De Lisboa? Clara estava atordoada. Querida, o país inteiro sabe o teu nome agora. Queríamos ver o local por nós próprios e garantir que estás a aguentar-te bem. Nos dias seguintes, mais clubes chegaram de todo o país. Coimbra, Évora, Vila Real. Vieram prestar respeitos,
ver o Café da Bondade, conhecer a mulher que tinha mudado a narrativa sobre os motociclistas. Trouxeram presentes, sinais esculpidos à mão, decorações personalizadas, até uma jukebox vintage de um clube do Algarve. Para o café, disseram, para que as pessoas se lembrem do que este lugar significa. As doações continuaram a subir. 85 mil €, 100 mil €, 120 mil €. Na sexta-feira à noite, exatamente 3 semanas após aquela noite de tempestade, Clara sentou-se no escritório com o Sr. Pacheco, Antônio e Marcos, a olhar para o número final. 127.843 €. Isto é insano, sussurrou Clara. O que é que fazemos com tanto dinheiro? Antônio tirou uma pasta. Tenho feito alguma pesquisa. A propriedade onde este café se situa, o terreno e o edifício, está avaliada em aproximadamente 380 mil €. Com as vossas poupanças atuais, as doações da concentração e alguma angariação de fundos adicional, poderíamos potencialmente comprá-lo diretamente. Clara levantou a cabeça. Comprá-lo a Carvalho? Ele seria um tolo se não vendesse, disse Marcos. A reputação do homem está arruinada. Sempre que alguém pesquisa o nome dele no Google, a tua história aparece. Se oferecermos um justo valor de mercado, ele provavelmente aceitará a oportunidade de se livrar deste lugar. O Sr. Pacheco recostou-se na cadeira, pensativo. Tenho pensado nisto, no meu futuro. Tenho 62 anos, Clara. De qualquer forma, estava a planear reformar-me daqui a alguns anos. Talvez vender para pagar as minhas dívidas. Mas agora, ele gesticulou para as folhas de cálculo. Agora temos opções. Que tipo de opções? Perguntou Clara. O tipo em que este café não apenas sobrevive, mas prospera. Onde somos donos da propriedade, controlamos o nosso destino e construímos algo duradouro. Pacheco encarou-a. Mas não posso fazer isso sozinho. Preciso de um sócio. Alguém em quem a comunidade acredite. Alguém que entenda no que este lugar se tornou. O coração de Clara martelou. Sr. Pacheco, está a perguntar... Estou a perguntar se consideraria tornar-se coproprietária da Casa da Rosa. Parceria igual. Usamos as doações e angariamos o resto para comprar a propriedade a Carvalho. Depois, construímos algo real aqui. Juntos. A sala ficou em silêncio. Marcos observou Clara atentamente. Antônio tinha um ligeiro sorriso. Joana, que tinha estado a ouvir à porta, tinha lágrimas nos olhos. Clara pensou nas últimas 3 semanas. O terror daquela noite de tempestade, a alegria da concentração da fraternidade, o peso do blusão de cabedal que agora usava em todo o lado. Pensou na empregada de mesa que tinha sido, a lutar, exausta, sem esperança, e na pessoa em que se estava a tornar. Sim, disse ela finalmente. Sim, eu quero isso. Pacheco estendeu a mão. Clara apertou-a e o negócio estava selado. Marcos levantou um copo imaginário. Para sua nova coproprietária da Casa da Rosa. Para a família, corrigiu Clara suavemente. A família, ecoaram todos. No exterior, o parque de estacionamento ainda fervilhava com motociclistas de uma dúzia de regiões diferentes. No interior, os planos já se estavam a formar. Ideias de remodelação, possibilidades de expansão, sonhos de um futuro que há 3 semanas parecia impossível. Clara tinha aberto uma porta numa tempestade e encontrado uma família. Agora, essa família estava a comprar-lhe uma casa, e eles estavam apenas a começar. A reunião com Roberto Carvalho foi marcada para terça-feira à tarde, no seu escritório, no centro de Lisboa. Clara nunca tinha estado tão nervosa na vida.
Sentou-se no banco de trás da carrinha de Marcos, a usar as suas melhores calças de tailleur e o blusão dos falcões de aço. Ao seu lado estava o Sr. Pacheco, no seu único fato. Nos bancos da frente, Marcos conduzia enquanto Antônio revia documentos no lugar do passageiro. Lembra-te, disse Antônio, sem levantar os olhos. Estamos a oferecer o justo valor de mercado, 380 mil €, nem mais um cêntimo. Ele não tem vantagem aqui. E se ele recusar? Perguntou Clara. Marcos encontrou-se ao seu olhar no espelho retrovisor. Não vai. O edifício de escritórios era todo de vidro e aço, o tipo de lugar que fazia Clara sentir-se pequena. Mas quando entraram, empregada de mesa, dono de café idoso e 2 motociclistas de cabedal, ela manteve a cabeça erguida. Ela tinha conquistado o seu lugar ali. A secretária de Carvalho parecia assustada quando eles entraram. O Sr. Carvalho está à vossa espera. Foram conduzidos a uma sala de conferências onde Carvalho Ndofal estava sentado com 2 advogados. Ele parecia mais velho do que Clara se lembrava, o mês passado tendo esculpido novas rugas no seu rosto. Quando viu Marcos e Antônio, algo cintilou-te nos seus olhos. Medo, talvez, ou apenas resignação. Sr. Pacheco, menina Alves. Carvalho acenou secamente. Ele não reconheceu os motociclistas. Vamos simplificar isto, disse Antônio, assumindo a certa liderança. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Estamos preparados para oferecer 380 mil € pela propriedade na rua Vasco da Gama, número 247. O terreno e o edifício que atualmente abrigam a Casa da Rosa. Esse é o valor avaliado. Venda limpa, negócio a dinheiro, fecho em 30 dias. O advogado de Carvalho abriu a pasta a analisar os documentos. O meu cliente estava aqui a considerar outras ofertas. Não estava, interrompeu Marcos calmamente. O nome do teu cliente é Lama, nesta região. Ninguém quer ser associado ao homem que tentou destruir o Café da Bondade. Esta é a chance dele de receber um preço justo e sair com alguma dignidade intacta. O maxilar de Carvalho apertou. Pensam que me podem intimidar com o vosso pequeno gangue de motards? Não te estamos a intimidar, disse Marcos. Estamos a oferecer-te uma solução. Aceita ou não, mas compreende isto. Se recusares, vamos angariar os fundos restantes publicamente. Vamos transformar isto noutra história. Comunidade une-se para salvar café do senhorio ganancioso. Como achas que isso te afeta? A sala ficou em silêncio. Carvalho olhou fixamente para Marcos, depois para Clara. Por um momento, ela viu algo quase como arrependimento nos seus olhos. Vocês realmente se importam com aquela espelunca? Perguntou ele calmamente. Clara inclinou-se. Aquela espelunca é a casa de centenas de pessoas. É onde as famílias tomam um pequeno almoço juntas, onde os motociclistas sabem que são bem-vindos, onde uma empregada de mesa em dificuldades teve uma segunda chance na vida. Então sim, Sr. Carvalho, nós importamo-nos. Um dos advogados de Carvalho sussurrou algo ao seu ouvido. Carvalho escutou e depois fechou os olhos brevemente. Está bem, disse ele finalmente. Eu vendo. Mas tenho uma condição. Antônio ficou tenso. Não estamos a negociar. Não sobre o preço, interrompeu Carvalho. Sobre a história. Quero uma declaração sua, menina Alves. Que eu não fui irracional. Que foi uma transação comercial padrão. Não quero ser mais vilanizado. Clara considerou isto. Marcos abanou a cabeça ligeiramente, um aviso para não ceder nada. Mas Clara compreendeu algo que os seus amigos não compreendiam. Carvalho não era mau. Ele era apenas um empresário que tinha cometido um erro e agora queria sair.
Eu dar-lhe-ei uma declaração, disse Clara. Mas será saber a verdade. Direi que chegamos a um acordo justo, que ambas as partes ficaram satisfeitas. Nada mais, nada menos. Carvalho estudou o rosto e depois acenou lentamente. É aceitável. Antônio apresentou o acordo de compra oficial. Durante a hora seguinte, revisaram cada linha, cada cláusula. Os advogados de Carvalho não encontraram nada para contestar. Antônio tinha o elaborado perfeitamente. Finalmente, Carvalho pegou na sua caneta. Estão a cometer um erro, disse ele a Clara. Esse negócio não vai durar. A atenção vai desvanecer-se. Talvez, disse Clara. Mas ainda teremos uns aos outros. Isso vale mais do que pensa. Carvalho assinou. O Sr. Pacheco assinou. Clara assinou, as suas mãos a tremerem ligeiramente enquanto escrevia o seu nome. Coproprietária. A palavra parecia surreal. Quando saíram do edifício, Clara esperava sentir-se exultante. Em vez disso, sentiu-se estranhamente calma, como se um peso que não sabia que estava aí a carregar tivesse finalmente sido levantado. Conseguimos, disse o Sr. Pacheco, maravilhado. Conseguimos mesmo. Marcos deu-lhe uma palmada no ombro. Ainda não. Ainda precisamos de transferir os fundos e finalizar tudo. Mas a parte difícil está feita. A parte difícil acabou por ser a parte fácil. A palavra espalhou-se pela rede motar sobre a negociação bem-sucedida. Em 48 horas, clubes de todo o país começaram a enviar doações adicionais, não para remodelações agora, mas para completar a compra. A liderança dos Falcões de Aço criou um fundo fiduciário oficial especificamente para a propriedade do café. Estamos a juntar recursos, explicou Marcos a Clara na quinta-feira à noite. Todos os clubes participantes estão a contribuir. É assim que cuidamos de grandes investimentos que beneficiam a fraternidade. De quanto estamos a falar? Perguntou Clara. O suficiente. Teremos os 380 mil euros completos até segunda-feira. As tuas preocupações com a renda, Clara Alves, acabaram para sempre. A manhã de segunda-feira chegou cinzenta e fria, mas Clara nunca se tinha sentido tão quente. O café estava fechado para um evento especial. A transferência oficial da propriedade. 50 motociclistas de vários clubes encheram o parque de estacionamento. No interior, documentos legais cobriam 3 mesas. Melissa Chung, a advogada de imobiliário, estava no centro com um cheque gigante passado a Roberto Carvalho no valor de 380 mil euros. Mas, mais importante, ela segurava 2 conjuntos de papéis. Clara Alves e Jaime Pacheco, anunciou Melissa formalmente. Tenho o prazer de vos apresentar a escritura da propriedade na Rua Vasco da Gama, número 247. A partir das 10h00 de hoje, são os proprietários oficiais da Casa da Rosa. Ela entregou os papéis a Clara primeiro. Clara olhou fixamente para o seu nome impresso, oficialmente. Clara Maria Alves, coproprietária. Lágrimas escorreram-lhe pelo rosto antes que ela pudesse pará-las. O Sr. Pacheco abraçou-a, a chorar também. Joana soluçava abertamente. Rui fingiu ter algo no olho. Marcos avançou e colocou a mão sobre a de Clara na escritura. Isto pertence-te, tu ganhaste-o, mas lembra-te, nunca estás sozinha. A fraternidade está contigo, hoje, amanhã, sempre. Um por um, os outros motociclistas avançaram, cada um colocando a sua mão brevemente na escritura. Um gesto de solidariedade, de proteção, de família. Discurso! Gritou alguém. Clara limpou os olhos e riu. Vocês fazem-me chorar e depois pedem-me para falar. A multidão riu. Há 4 semanas, começou Clara,
com a voz embargada pela emoção. Eu era uma empregada de mesa que mal conseguia pagar a renda. Não tinha poupanças, não tinha segurança, não tinha esperança de que as coisas melhorassem. Então 10 motociclistas bateram à minha porta e tudo mudou. Ela levantou a escritura. Este pedaço do papel significa que sou proprietária de um imóvel, mas o que realmente significa é que a bondade importa. Que quando vês alguém que precisa de ajuda e a ajudas, esse ato cria ondulações de maneiras que não podes imaginar. Todos vocês entraram na minha vida como uma tempestade e deixaram para trás algo bonito. A voz de Clara quebrou. Obrigada por acreditarem em mim, por me protegerem, por me mostrarem o que a família realmente significa. Prometo que cuidarei deste lugar por todos nós. O café irrompeu em aplausos. Motores aceleraram no exterior. Alguém abriu champanhe. Clara estava no centro de tudo, a segurar a escritura do seu futuro, rodeada pela família mais improvável que ela poderia ter imaginado. A tempestade tinha passado. A batalha Tatalha estava ganha. O café era deles. E Clara Alves, ex-empregada de mesa em dificuldades, estava finalmente em casa. Se gostou desta história e da tradução, por favor, subscreva o canal, deixe um comentário e não se esqueça de clicar no gosto no vídeo. A sua ajuda permite-nos continuar a partilhar histórias inspiradoras.